mais uma entrevista do ProDesign, o nosso projeto de extensão, com alunos formados no nosso curso. Estamos aqui hoje com o Ricardo Carvalho. Ele vai falar um pouco da vida e da percurso que ele tem desenvolvido desde a formatura dele até aqui. E vamos saber um pouquinho aí das curiosidades aí, né, Ricardo, de como que tem sido a sua trajetória. Então, bem-vindo, Ricardo. Vou começar com uma perguntinha básica aqui. Quando que você se formou? Obrigado, boa noite, pessoal. Eu me formei em 2011. Eu sou da turma que começou em 2008, né? Eu formei em 2011. Muito legal. Em 2011, nosso curso ainda era dividido, né? A gente tinha o curso de produto e gráfico, né? Os alunos faziam opção. Qual que foi a tua opção, Ricardo? Eu optei pelo gráfico, mas nem foi uma opção. Na verdade, eu entrei sabendo que eu queria trabalhar com marca, identidade, ou talvez até a parte de concepção gráfica mesmo. Então, a parte de produto que eu achei que eu não ia achar interessante no começo do curso, acabou sendo muito legal. Não chegou a gerar dúvida, mas foi muito, contribuiu bastante para depois eu, assim, conseguir ter uma visão muito maior do que era design, a concepção de projeto. Então, assim, sem sombra de dúvidas foi importante, mas eu já optei pelo gráfico, tanto é que naquela época, os primeiros projetos que a gente fazia, eles já tinham, acho que, esse cunho, né? Você podia ir experimentando os caminhos, mas você também tinha que cumprir uma série de exigências ali que tinha que, pelo menos, formatar a sua ideia e propor ideias dentro dos dois campos. Mas foi interessante. Muito legal. Ricardo, acho que sempre os alunos querem saber, e esses vídeos que a gente está produzindo, eles vão ficar num YouTube nosso como um histórico, assim, porque esse ano nós estamos completando 50 anos do curso de design, né? Então nós estamos chamando vários egressos, vários alunos diferentes, de épocas diferentes, de formações diferentes, para exatamente a gente entender quem a gente está formando e como o mercado está se comportando e se construindo com os alunos do Mackenzie, né? Acho que a gente tem uma parcela grande, aí são 50 anos formando alunos que vão para o mercado, né? Principalmente São Paulo, mas para o Brasil todo, e alguns até com carreira internacional que a gente tem, né? E agora acho que também isso é uma coisa que eu vou pedir para você falar depois, sobre carreira internacional, né? De trabalhar com outros países, mesmo aqui do Brasil, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante. Mas uma pergunta que eu quero te fazer agora é o seguinte: quando você percebeu que você gostava de design, que você queria fazer design antes da faculdade, lá atrás, como é que aconteceu que o Ricardo sacou que ele gostava disso? Cara, só eu estava tentando lembrar como que isso aconteceu e lá, assim, depois daquela época de escola, né, que a gente tinha ali muito, eu pelo menos estudei, eu sou de Guarulhos, né, então eu estudei numa escola que era muito rígida nesse sentido de vestibular, e eu lembro que ali no colegial cortaram a aula que na época era de informática e artes, né, e aí acabou meu mundo, né, porque é basicamente o que eu faço hoje. Mas eu lembro que ali eu fiquei chateado e eu percebi que eu tinha, assim, muita facilidade para essas áreas também, o que a gente usa hoje, geometria, matemática, até um pouco de biologia, acho que tudo isso integra muito bem, mas já naquela época eu já estava tendencioso aí para arquitetura, não conhecia tanto design, e quando eu fui pesquisar a fundo onde que eu podia fazer e descobri que em São Paulo a gente tinha um polo muito forte de faculdades e também um polo muito antes das faculdades também de muitos designers e como a história do design aprendeu muito a nossa cidade, eu comecei a olhar aquilo com um olho assim diferente, de entender que era uma profissão que atendia mais essas minhas demandas, que atendia mais um pouquinho do que eu achava legal fazer, mas que ela tinha uma certa incerteza no sentido de você ter que escolher novamente um campo de atuação.
que eu, nesse caso, eu comparo muito com uma medicina, com um direito, e que você, ali no curso, você tem, acho que a principal capacitação para você atuar na área, mas depois você vai trabalhar com vídeo, você vai trabalhar você vai trabalhar com um produto, então são coisas muito diferentes e eu achei isso muito legal, porque na minha visão a arquitetura ela cumpria um espaço muito pequeno nesse sentido, o design é muito mais amplo, né? E quando eu comecei a separar as coisas, eu entendi mais ou menos naquela época que a arquitetura tinha uma função e todo o resto era design, basicamente todo o resto, no sentido de concepção de projetos, trazer ideia para o mundo e projetar. E aí eu descobri o Mackenzie, não lembro como que eu cheguei, mas foi muito ali de recomendação, e ver também, na época, olhar os designers onde eles estavam e tal. Eu cheguei no Mackenzie, assim, e minha cabeça abriu de uma forma que já sabia que eu tinha acertado, porque acho que ali naquele começo, as aulas que a gente teve, que eram totalmente contrastantes nesse sentido. Era importante, acho que lembrar, desde as aulas de plástica, as aulas de história do design, que a gente conseguiu, naquele tempo, assim, ter uma injeção do que era o negócio, falar, caramba, que legal, sabe? Tem muita coisa para fazer. E isso já foi no primeiro ano, assim. Então, depois que a gente começou a aprofundar para a parte gráfica também, eu me especializei em identidade, né? Porque sempre foi muito forte, então de novo, voltando para essa parte de como que o design atua, principalmente no nosso país, assim, uma concepção, a parte de produto sempre foi bem forte, mas eu sempre tive essa clareza, essa facilidade para trabalhar com identidade, com a parte de marca, também pelo nosso mercado publicitário estar bem desenvolvido aqui, então foi muito interessante eu conseguir me achar rápido nesse sentido. Muito legal, muito legal. Acho que, então, assim, pulando do começo para o fim agora, assim, só para a gente falar mais um pouquinho de faculdade, para depois ir para a sua atuação profissional mesmo, né? Que acho que é muito bacana isso aqui ficar registrado. Como é que foi o seu fechamento, seu TCC, né? Que você provavelmente fez alguma marca, talvez? Sim, foi uma marca e até curioso falar isso, porque na época que eu comecei a trabalhar, eu assim não tinha procurado estágio, não tinha achado muito estágio, mas eu fui trabalhar no aeroporto de Guarulhos como agente de aeroporto, como atendente, carregando mala, fazendo de tudo lá. E naquela época, até porque família, tá, a gente sempre foi muito envolvido com aviação e sempre achou muito legal, eu decidi fazer o que para mim é a cereja do bolo de qualquer projeto de identidade, que é marca para a companhia aérea, porque para a gente que faz, é o lugar que você faz basicamente todos os pontos de contato, né? Hoje em dia você entrega projetos em que a marca ela existe muito em ambiente digital, ela existe muito em ambientes específicos, mas companhia aérea é tudo. Ela é desde brinde, comunicação digital, comunicação impressa, espaço, experiência, cheiro, som, tudo isso parte de companhia aérea. E na época eu trabalhava na TAM, e eu tinha muita referência do que é aviação. Um ano ali no aeroporto de Guarulhos, eu guardei aquilo. Isso foi bem no começo. Até eu fazer meu TCC, eu voltei e escolhi uma empresa que é uma empresa de cargo aqui brasileira para fazer um projeto de revolução de marca mesmo. Então, eu peguei uma empresa qualquer, assim, escolhi uma que tinha umas cores mais simples, concorrência, eu se destacava muito e entreguei um projeto de revolução mesmo. Foi orientado pelo Antônio Roberto, na época. Ele ajudou muito também nesse sentido a trazer essa questão de pensar a marca não só da parte visual, né, mas pensar posicionamento e trazer ideia de redação. Mas tudo isso contribuiu porque eu achava muito legal e pelo tipo de entrega, mas poderia ter feito qualquer outro projeto de identidade. Acho que foi mais também, uma vontade pessoal de entregar aquilo. Muito legal, muito bom. Então, é legal. Acho que os alunos sempre gostam de saber como o aluno chegou nisso, né? E você já teve desde o começo do curso essa ideia de mexer com marca. Você sentia esse chamado, né, para essa área aí. Legal. E aí, conta um pouco como é que você está hoje, o que que você anda fazendo. Se você quiser compartilhar aí algum arquivo para colaborar no seu processo de explicação.
Fica à vontade aí, Ricardo. Conta pra gente. Eu vou colocar porque acho que até tem uma linha do tempo que eu coloquei, porque acho que a minha carreira no começo ela foi até um pouco diferente, né? Eu comecei trabalhando fora do design, depois entrei um pouco. Deixa eu só como é que eu faço aqui para compartilhar. Você vai no verdinho ali embaixo, no Já tá. share screen. Aí, perfeito. Legal. Muito bom. Vocês estão vendo os videozinhos aqui também? Tá tranquilo. Acho que eu estou vendo só a tela e nós dois do ladinho aqui tá tranquilo. Acho que pode rodar. Deixa assim, vai. Então, vamos lá, pessoal. Eu trouxe aqui porque designer falando, né? A gente é muito melhor mostrando as coisas, né? Então, acho que a gente organizar a apresentação e fazer isso de uma forma dentro de uma linha do tempo, acho que é muito mais a nossa cara. Mas é também para vocês criarem as referências e lembranças, acho que é importante também. Hoje, eu vou mostrar um pouco como eu construí isso, mas hoje eu sou diretor executivo de uma agência de branding esportivo que eu abri, que chama Nacione, e eu também fundei uma agência que chama Lanata, que é uma agência irmã da Nacione, que é uma agência de comunicação e design que trabalha basicamente com branding e comunicação. A diferença é que a Nacione é muito mais voltada para o público esportivo, entretenimento e turismo, e a gente entrega, além dos serviços básicos aí de design, identidade, marketing, a gente também está muito envolvido com essa parte de plano de comunicação, projeto de patrocínio. Eu vou mostrar um pouco dos clientes e dos cases que eu fiz, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com projetos muito grandes, assim, tanto em clientes quanto em volumes, algumas coisas que provavelmente vocês já devem conhecer, mas nem sempre, e acho que isso é legal mostrar aqui também, que um projeto de branding necessariamente é trocar uma marca, criar uma marca ou fazer uma marca do zero, né? É muito da gente construir linguagem, adaptar essa marca para o mundo de hoje, adaptar a linguagem visual para os ambientes novos, para os ambientes digitais, social media chegando com tudo, muito vídeo. Então, eu me especializei muito nesse sentido e fui trabalhar com esporte. Eu comecei a minha carreira, então, ali dentro da parte de design. Ao invés de trabalhar em agência, eu fui trabalhar com comunicação corporativa numa empresa que chama Evonik. Ela é muito grande aqui no Brasil, é empresa de indústria química, eles são patrocinadores do Borussia Dortmund lá na Alemanha. E já nesse sentido, eu entrei em um projeto de rebranding que tinha sido feito lá na Alemanha e a gente tinha que fazer a implantação dele para a América do Sul, né? Que é um trabalho que a gente chama de rollout hoje, que é basicamente todos os pontos de contato que tinham a marca antiga, nesse caso a marca antiga era a Degussa, que é uma marca com muito tempo de vida na Alemanha, muito famosa. Eles tiveram essa transição, mudança de nome, mudança de cor, isso impactou muita coisa, porque era um posicionamento novo, então basicamente tudo teria que ser mexido. Então, eu participei de coisas assim, até dessa foto da esquerda, inauguração de fábrica, até um pouco da direita que tem ali um site que a gente estava ajustando toda a parte de comunicação e também esses projetos, que é esse carrinho elétrico que a Ivone fez, se eu não me engano, lá na Austrália. E tudo isso a gente precisava tomar conta da marca. Então, não é que essa marca tinha um manual de marca, a gente tinha mais de 50 ali. Tinha um de frota, tinha um de evento, tinha para muita coisa. E eu construí essa percepção do que era trabalhar dentro de uma corporação, dentro de uma organização muito complexa, no sentido de transição de marca, né? Depois disso, eu fiquei bastante tempo ali trabalhando na Evonik, eu fiquei mais de 3, 4 anos, depois eu fui fazendo freela nessas áreas também. Em 2013, eu fui trabalhar em agência. Eu já estava trabalhando com bastante projeto relacionado, mas muitos dos meus projetos de identidade, projeto de marca, eu assinava como o meu nome mesmo e trabalhava como freelancer naquele tempo. Eu estava também fazendo a pós-graduação, me especializei também em gestão de marca depois. E aí eu tive a chance de trabalhar no GAD, que é uma das principais agências de branding aqui no Brasil. O que eu acho mais legal é que, diferente das outras, se a gente desconsiderar algumas das grandes, talvez a Tátil,
ela, naquela época, ela era uma das maiores brasileiras. A gente tem Tati, Ana Couto, o Gard naquela época muito forte. Hoje está muito mais pulverizado, vocês têm bastante agência, mas sempre a gente teve a Future Brand e a Interbrand aqui com bastante case no mercado. E o Gard começou muito antes do que eu entrei lá, mas eu já peguei uma agência que estava consolidada, já tinha feito a marca da Claro. Eu não cheguei a trabalhar nesse case, porque acho que a marca da Claro foi muito antes de eu entrar, mas foi muito legal para ver o processo de como eles atendiam os clientes, principalmente nesse sentido de consultoria, né? O GAD sempre foi muito forte nisso. Eu participei de diversos projetos que eu não atuava só como designer, eu atuava como consultor mesmo, então a gente tinha que pesquisar muito sobre posicionamento, a gente tinha que entender concorrência de verdade. E além dos projetos de identidade, eu trabalhei bastante em projetos de espaço, né? Porque o GAD também pegava projeto de atualizar espaço, então bastante loja da Vivo, a gente trabalhou com comunicação, eu ali consegui soltar minha mão de uma forma muito grande. E depois de 2 anos, eu saí para trabalhar numa agência que chama Octagon, que aí eu comecei ali os meus projetos esportivos. Eu ali tinha uma ideia de trabalhar muito com aviação, com coisas que eu achava legal. No GAD eu trabalhei com marcas de saúde, marcas de construção, e aí eu decidi e também senti uma necessidade de trazer cases e desenvolver uma área que eu consumia muito e que eu achava que estava muito deficiente nesse sentido de comunicação, que é a parte esportiva. Só um parênteses, nesse meio tempo eu sempre tive projeto pessoal, que é uma coisa que eu não deixei de fazer, porque ele me dava muita liberdade. Os projetos pessoais, eles me davam ali o desenvolvimento do traço e do que eu queria fazer, e acho que como designer de identidade e querendo trabalhar com branding sempre, uma das coisas que eu acho que é essencial é a gente dominar a tipografia, né? Acho que além de dominar a composição, a tipografia é o esqueleto, é o DNA de qualquer marca. E eu fui desenhar minha primeira tipografia. E eu já comecei desenhando uma tipografia que ela tentava quebrar muitos padrões. Na época, eu precisei usar uma tipografia indígena, não achava. E eu decidi fazer a minha. Então, eu chamei ela de Pacaembu. Eu fiz 5 pesos dela. Até hoje, ela está ali no Behance, tem muita visualização, muita gente ainda pedindo para usar. Eu entro em contato com todo mundo que pede, eu consigo responder todo mundo ainda, porque eu acho que tem também esse lado social, né, da gente conseguir usar o design como uma forma de comunicação e deixar isso para as pessoas. E eu fiz essa minha tipografia que eu sempre olhei ela com muito carinho, apesar de sempre a gente achar alguma coisinha que a gente quer mudar, que a gente acha que está um pouco errado, mas foi muito legal, porque essa tipografia foi utilizada em umas embalagens da Qualitá, depois na época da Copa, então ela cresceu muito nesse sentido, e até hoje ela traz bons frutos, assim, para mim, nesse sentido, de mostrar o trabalho. E aí eu fui... Ricardo, só uma questão dessa tipografia, você não comercializou, você usou ela em projetos, mas na verdade você nunca vendeu ela, né? Assim, nunca... Eu comecei não comercializando, mas depois de um tempo eu comercializei ela, mas assim, para coisas pontuais. Tá. Hoje em dia, a maioria da demanda das pessoas que precisam usar são pessoas que trabalham de fato em comunidades indígenas, que estão ali desenvolvendo projetos que têm a função de divulgação dessa função social. Então, às vezes, ela é muito mais uma transição de direitos, assim, de uso. Legal. Né? E aí, nessa brincadeira, até por chamar Pacaembu, eu já estava com muita vontade de trazer um pouco disso para uma ideia esportiva, e comecei, quando teve a Copa de 2014, eu decidi pegar um pouco do que eu sabia de tipografia e comecei a desenvolver um projeto inspirado em pintura de rua que a gente tem, né? Até 2014 isso foi muito forte, 2018 foi um pouco menos, mas Copa do Mundo sempre foi rua pintada. Eu, de alguma forma, desenvolvi uma tipografia que tinha esses elementos, eu chamei ela de tipografia Copa também,
ela tem esse lado assim, totalmente disfuncional do que é uma essência tipográfica, né? Ela é totalmente irregular, e eu gostava muito disso, e eu comecei aí a fazer uma transição leve para o que eu achava que era legal de trabalhar, era desenvolver esse lado esportivo. Nessa época da Copa, a gente, principalmente a Copa no Brasil, a Copa em 2014, ela foi muito polêmica nesse sentido de identidade, né? Então, hoje, depois de 6 anos, 7 quase, já está muito mais desenvolvido. Você tem entidades que sabem o valor do design, o valor de branding, para um evento desse. Mas naquela época foi assim, quase um completo absurdo tudo que a gente via. E também foi um pouco da minha resposta de tentar tirar um suco daquilo, sabe? De falar, pô, mas o que a gente traz? O que é o Brasil nesse sentido? O que a gente pode trazer de mais brasileiro e talvez incrementar isso para a evolução de como se fosse uma identidade mesmo brasileira, sem que a gente puxasse ali, colocasse os elementos óbvios, né? Então, eu comecei ali fazendo mais uma tipografia. Nesse meio tempo, eu comecei a estudar uniforme, porque não tinha muito desse... também não tinha muita noção de que a gente podia revolucionar o esporte através da comunicação. Então, eu comecei fazendo um curso ali de uniforme de futebol, fiz uma proposta de uniforme, até eu fiz esse curso com um dos designers da Nike na época, trazendo querendo, né, entregar mais coisas dentro do esporte, fui aprender a desenvolver uniforme, achei muito legal, e isso ainda acabou sendo muito pouco, até que eu cheguei no momento e eu falei, vou pegar um time do Brasil, vou fazer uma comunicação nova para eles, vou atualizar o escudo, ninguém me pediu, ninguém perguntou, mas vamos ver no que dá. E aí eu escolhi o internacional, até mesmo por uns estudos que eu fiz, o que estava mais legal de fazer. Eu escolhi o internacional de uma forma assim, um pouco mais aleatória e fiz um projeto, compartilhei na internet e depois de 2 dias tinha mais de 150 mil acessos. Os torcedores de lá, naquela época, o Facebook começou a ficar muito forte, é importante lembrar isso, né? Não tinha Instagram, tinha, aliás, mas era bem mais fraco do que era hoje. E ali eu achei um caminho legal, que é algo que eu gostava de fazer, que eu tinha uma mão legal para fazer, e envolvia identidade, e eu tinha uma entrega interessante. Esse projeto deu super certo, obviamente que até chegar nos clubes isso demorou muito, a gente nem chegou em contato assim para tentar implantar, porque era um negócio que na época era inimaginável. Não tinham clubes na Europa fazendo uma transição dessa. Depois chegou o projeto da Juventus, que acho que bebe um pouco muito disso, não desse projeto, obviamente, mas que bebe de todas essas boas práticas que a gente tem do mundo corporativo para o mundo esportivo. E daí eu decidi abrir minha agência, que é a Nacione. Então eu falei, bom, vou trabalhar só com identidade para esporte, basicamente vou trabalhar com comunicação para esporte. Nesse meio tempo, eu fui chamado para trabalhar, depois ali da Copa, o Brasil estava efervescente em projeto esportivo. E eu fui chamado para trabalhar na agência Octagon, que depois foi adquirida pelo Ronaldo. A Octagon é uma das principais agências esportivas no mundo, no sentido de agenciamento de atleta, desenvolvimento de carreira e criação de evento, gestão de evento. E lá eu tive uma chance de conseguir fazer tudo isso que eu gostava, mas de verem as coisas implantadas, que era, assim, muito difícil, né? No esporte, assim, as coisas tendem a demorar um pouco mais para se fazerem acontecer. Então, o primeiro projeto que eu cheguei na Opta, o primeiro projeto que eu fiz foi da NBA House, que foi um espaço da NBA lá nas Olimpíadas. Vou mostrar depois um 3D do que a gente montou. Com o projeto da NBA House, a gente fez o projeto na Paulista, que era a NBA Finals, em 2017, que a gente alugou aquela casa que hoje é o MEC, né? E a gente fez ali uma tabela ali, enfim, era um projeto completo no sentido de ativação, né, entrega de evento. Trabalhei muito com a Red Bull, com o Neymar ali, nos eventos que a Red Bull fazia. E aí o último projeto que eu fiz foi a sinalização do Parque Ibirapuera,
que foi na época, quando era a gestão do Dória, ainda como prefeito, que ele tinha aberto uma licitação não lembro como que a Nike tinha tomado conta, acho que tinha uma parte esportiva ali do parque, e a Nike precisou ativar e a gente fez as pistas ali no Ibirapuera, a gente fez algumas placas, era mais uma decoração mesmo, não chegou a ser um projeto de sinalização e implantação de fato, que acho que o Ibirapuera é sempre legal, talvez tenha uma atualização aí no futuro, agora com uma nova concessionária, mas eu fiz muito projeto, assim, foram mais de 35 projetos em 2 anos e meio com a Octagon, foi um negócio muito legal, foi muito forte, intenso nesse sentido, porque muita coisa ali me tirava da minha zona de conforto, né, que não é só entregar o logo, você tem que fazer o logo e fazer ele funcionar, então volta toda a história de implantação ali. E daí a gente foi aqui os projetos, né, de 3D da casa, então tudo isso eu tinha uma equipe pequena que a gente desenvolvia a parte de comunicação, a parte de 3D, e tudo isso não é só arte, né? Você tem que combinar, então ver o que é segurança, o que é projeto do espaço que você precisa agregar, patrocinador. Então, nesse sentido, foi complexo e legal de montar. Eu trouxe aqui também não é nem 3D, isso aqui é sketch mesmo, digital, de como a gente estava pensando em montar a casa naquele sentido. Então, tem ali os desenhos, tal, depois como ficou. E aí eu abri a minha agência, que é a Nacione, que eu comecei de fato em 2014, e eu comecei com clientes, isso muito por culpa de alguns clientes que eu tinha, que foram assim, indicação, um vai chamando o outro, mas também porque eu ativei muito em rede social os meus projetos, e isso foi chamando outros clientes. Então, o primeiro projeto que a gente entregou lá em 2014 foi para trabalhar com futebol americano no Brasil, que esse time é um time gaúcho, que eu não sabia que existia até então. Hoje a gente tem mais de 80 times competindo no Brasil. E você tem essa necessidade. Você pode trabalhar numa NFL, você pode trabalhar com um time, mas aqui no Brasil você tem 80 times que precisam desse tipo de serviço. E hoje eu tenho assim, a honra e também a alegria de trabalhar com muitos deles. A gente tem muitos deles como clientes. Eles estão em outro nível, num nível diferente esportivo, eles trabalham um nível próximo ao amadorismo, mas é onde a gente consegue brincar de uma forma muito legal e mostrar o valor do design para todas essas instituições, que na minha visão são as que mais precisam. Nesse projeto do Pumpkins, a gente decorou, a gente entregou de tudo, então a gente entregou render de estádio, isso tudo como uma proposta, porque tudo isso nada vamos criar do zero, tá lá, no outro dia constrói, né? Então, tudo isso são telas que depois a gente divulga e entra em contato com a prefeitura. E parte, acho que, desse tipo de projeto deu a entender também um pouco dessa necessidade de se colocando no lugar ali dos clientes. E na minha carreira eu consegui permear todas essas etapas, a agência, cliente, consultoria. Então, isso ajudou muito para o que eu faço hoje. Ricardo, legal isso, porque de certa forma esse teu trabalho também se torna uma estratégia para esse mercado ser valorizado, né? Começar a mostrar uma visão bastante profissional, né? De desenvolvimento de conceitos, né? Da relação de aonde pode chegar a marca, né? Eu acho que, como você colocou, que é ainda num nível meio amador, né? Mas tem muitos times, acho que essa liga toda passa a receber uma certa acreditação quando vê agências como a sua trabalhando tão seriamente, né? Esse conceito de marca. Então é um posicionamento também do próprio esporte, né? Acho que isso é legal. Você acaba falando. Sim. E tem uma questão que eu falo que assim, criatividade não tem budget, né? Não tem orçamento. Não importa se for um projeto para um time grande, para um time pequeno, tem que conseguir atuar em todas as áreas, as entregas têm que funcionar em todos os níveis, porque principalmente clube, assim, eles não são só uma equipe, eles são uma comunidade, né? Então tem os projetos sociais, tem os projetos educacionais, tudo isso, e eu acho que aí é legal, essa função do designer, que ele tem que ser, na reunião ele tem que ser o cara que pira, sabe? É uma pessoa que, peraí, mas a gente começou falando de um negócio, você tá
indo para o outro lado, mas é a nossa função mesmo, é já prever muita coisa e trazer referência. Então, nesse projeto, por exemplo, a gente foi embora. Por quê? Porque você tem que prever, você não sabe como é que vai ser o futuro, mas numa apresentação, num projeto, a função é a mesma. Então, a gente tem que sentir, não é porque a marca hoje não tinha um estádio que a gente não precisava aplicar ela ali, né? E aí a gente fez rendas, fez um monte de coisa, esse projeto foi muito legal. Tem outros projetos de estádio para futebol americano aqui no Brasil, mas depois da Copa isso sempre dá uma esfriada, o investimento é muito alto, a ideia é a gente conseguir fazer atualizações dentro do que a gente tem na nossa mão hoje, né? E aí a Nacione, nesse sentido, até por vontade minha, a Nacione não ficou travada em um esporte só. A Nacione hoje trabalha com automobilismo, trabalha com futebol americano, trabalha com futebol em todos os níveis, né? Academia de futebol, até futebol profissional, basquete. E aqui são só algumas das... Depois vocês olhem ali, acho que no Instagram, @NacioneBranding, e tem também um outro da Lanato que eu vou passar, que mostra um pouco dos projetos que a gente entrega. Que todos eles permeiam essa parte de como você enxergar como consultoria o que uma entidade dessas precisa. Então, a gente tem clientes hoje quase no Brasil todo, vai do Rio Grande do Sul até o Pará. A gente tem cliente no México, na África, no Reino Unido. Isso aqui é uma equipe de futebol de rua que a gente fez marca, fez uniforme para lá. E tudo assim dentro dessa principal, acho que dessa liga, né, que é o design como uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de transformação. Muitos desses projetos que a gente fez nesse tempo, eles além de ajudarem a desenvolver todos esses esportes, eles também mostram como que, e aí é o que eu acho que é a maior entrega que a gente faz, mostrar como é valioso para o cliente esse aumento de credibilidade e de reputação. Porque muitas vezes esses projetos de design, eles trazem apelos comerciais muito fortes, mas o engajamento também é importante. Então, além de ser visível, né, a diferença que um projeto que a gente coloca um projeto de design, como que aumenta o nível de entrega desse projeto, também ele tem reflexo no futuro. Então, para a gente é um orgulho assim, de conseguir entregar todos os tipos de projetos para culturas diferentes. Essa aqui é uma marca de futebol que a gente fez para uma academia lá na Nigéria. Essa aqui é um uniforme que a gente fez para uma equipe de uma academia de futebol lá na Inglaterra, em Londres. Então, eu acho bem legal essas diferenças, sabe? Que a gente é obrigado, dentro do design, a entrar em cada projeto e entregar coisas diferentes. E é um pouco disso. A Nacione hoje trabalha... A gente tem bastante cliente, a gente tem muita entrega também do que eu olho, né? Então, a gente entrega tipografia, a gente entrega tudo que precisa nesse sentido. Mas foi um pouco de como eu desenvolvi minha carreira. Então, foi bem legal, assim, fazer essa transição esportiva, e hoje foi onde, assim, eu não só me achei, mas também foi onde eu vi ali que era uma forma legal da gente trazer o valor do design de uma forma muito perceptível. Depois disso, acho que tem só um projeto aqui que é a Atletas pelo Brasil que a gente fez também, de identidade. Enfim, né, muito do que a gente mostra ali, ele tem ainda essa essência do que é identidade. Tem bastante projeto, depois acho que vocês conseguem olhar no Instagram, para a gente não atrasar muito. Esse aqui é o Clube Alto dos Pinheiros, que a gente fez com o GAD depois lá em São Paulo. Uhum. E aqui é o último, então, a Nacione trabalhando muito como entretenimento, esporte e turismo. Esse projeto que a gente entregou, que foi uma tipografia que a gente fez, para a série Snowpiercer no Netflix. Eu não sei se alguém acompanha, mas também envolvendo tipografia e identidade, né? Foi muito legal ter um projeto brasileiro dentro dessa série, e ela foi usada como decoração de set. Então, se vocês olharem na série lá, a gente consegue ver essa tipografia em vários ambientes. Ela basicamente é a sinalização do trem inteiro. Então,
é muito interessante, assim. E tem lá também um projeto no nosso site. Legal? Muito bacana, Ricardo. Eu queria aproveitar o gancho, né? Você passou vários trabalhos aí, super legal, mas eu queria voltar agora e perguntar um pouquinho para a gente fechar aqui. Queria perguntar para você um pouco dessa visão da internacionalização, que eu acho que isso é uma coisa que os alunos às vezes enxergam isso como algo distante, né? Poxa, eu estou aqui, sou aluno de uma faculdade de design em São Paulo, tal, né? Eu vejo projetos em vários lugares do mundo e tal. Então, só conta rapidamente, antes da gente passar para a última fase da nossa entrevista, essa questão. Como é que eu sei que você é um cara inquieto e um cara que usou de uma forma muito positiva as redes sociais, né? Sempre você pegou essa onda inicial e foi muito bem, né? Mas conta um pouquinho como é que aconteceu essa internacionalização do seu trabalho, né? Acho que isso dá para você dar um toque. Muito do que eu fiz também aqui nesse começo é porque o esporte tem isso. Qualquer coisa que você faz para esporte que pegue, ele tem esse poder de vibração muito mais forte, né? As coisas caminham muito mais do que se eu tivesse feito talvez para uma empresa de um outro setor, né? Mas muito disso foi também, eu dei a sorte ali de entender um pouco que na nossa visão a gente não é limitado para atuar dentro do nosso território, porque a gente consome muitas coisas de fora, né? A gente consome NBA, NFL nesse sentido, a gente consome Copa do Mundo, Champions League, para quem é do esporte isso é normal. E já está um pouco internacionalizado. Então, eu comecei ali vendo onde os outros designers estavam atuando, o que eles estavam fazendo, e na época eu usei muito o Behance. O Behance ali foi né, que é um site de portfólio. Ele, no começo, ele era um site de portfólio que você colocava o portfólio, ele não tinha mais interação nenhuma, mas começaram a ver muitas coisas dali. Foi uma das primeiras plataformas criativas mesmo de fazer conexão com quem contratava design e com quem fazia design. E eu tive ali os 4, 5 primeiros projetos através dali. E depois disso, é indicação, é muito de case construído. Eu tive a sorte também de projetos meus aparecerem lá no Brand New, que é um dos principais sites de atualização de marca. Ali você consegue muito. Mas tem também o lado da gente conseguir absorver como indústria criativa, né? Porque chega muito projeto, mas a gente tem que aprender também a se desenvolver e atender esse mercado de fora, que é bem diferente do que a gente tem aqui. Muito legal essa sua dica. Eu acho que a moçada vai seguir muito essa sua dica aí. Muito bem, Ricardo. Eu vou começar agora a fazer algumas perguntas e a gente chama esse momento aqui de momento bate-bola, né? E é um momento para meio que fechar a nossa conversa e ver aí a sua opinião. E a gente sempre vê isso de todos os alunos que passaram por aqui e entender um pouco o que fica, né? Qual é essa, vamos dizer assim, essa marca, né? Que um pouco, lógico, a gente entender quanto que o Mackenzie fez parte de tudo isso na tua formação e a gente, né, que estava aqui passou pela sua vida de alguma forma e você passou pela nossa. Então, só um minuto aqui, eu vou começar a fazer algumas perguntas para você. Vamos lá. Momento bate-bola com o Ricardo Carvalho. Vamos lá, pessoal. Então aí, qual que é seu cargo atual, Ricardo? Hoje eu sou diretor executivo, que eu me coloquei esse cargo, mas eu sou fundador também da Nacione. Eu, além de cuidar e olhar os projetos e fazer a gestão dos projetos, eu também tenho atribuição de plataforma comercial e cuidar de todas as áreas administrativas. Muito bem, você já respondeu a primeira e a segunda pergunta, que eram quais são suas atribuições, né, nesse cargo aí. Bom, vamos para uma outra aqui. Além da organização e de tudo que você faz no trabalho, quais setores da sociedade são e foram e são beneficiados com a sua atividade, com o seu trabalho? Eu acho muito legal a gente mostrar esse valor que o design tem para a parte comercial, que a gente acaba sempre esquecendo um pouco, porque querendo estar na essência do design essa reprodução em larga escala, né? Então,
o valor que o design traz para um projeto de comunicação e fora desse projeto de comunicação é muito importante. Acho que cada vez mais está sendo mais bem percebida, né? Principalmente as empresas novas. Eu estou muito contente com isso, porque acho que a gente batalhou muito para mostrar isso e isso tem sido provado, né? Muito legal. Bom, e como você, essa é difícil agora, hein? E como você se define enquanto profissional? Como é que você se define? Mas se você tinha usado a palavra inquieto, eu acho que é muito disso, mas eu acho que não é nem talvez assim inconformado em algumas entregas, porque eu sempre olho e o que eu estou fazendo e eu tento de uma forma entregar melhor e isso é um pouco chato assim, porque a gente acaba trabalhando muito mais, mas é porque todo projeto que a gente tem é uma chance da gente entregar uma coisa de fato legal, sabe? Então, Uhum. acho que essa inquietação é resultado disso. Legal. E aí uma invertida agora. Como é que as pessoas, né, a sociedade, as pessoas que estão envolvidas com você enxergam você? Como você tem esse feedback já? Como as pessoas te enxergam, Ricardo? Muitas pessoas que têm aquele, acho, estigma do design de ser o criativo, né? Mas acho que a gente tem que. É legal mostrar também que essa coisa do pensar o design, mais do que saber fazer, é muito importante. Então, eu acho que é sempre legal ser o cara que traz ideias doidas. Eu acho que isso é muito mais legal do que alguém que sabe desenhar só. Acho que é mais importante você ser essa pessoa que traz essa energia, sabe, dentro de reunião, dentro de projeto. Isso acontece bastante com você percebe? Sim, sim. Até mesmo Legal. porque é o processo de design thinking, né, que a gente fala. É você abrir para depois fechar, não tem jeito. É a gente pirar mesmo. Muito bom. E aí, do nosso bate-bola, a última pergunta agora, que é, assim, a sua passagem no Mackenzie, né? O quanto que essa passagem marcou, contribuiu, transformou? Ou seja, como você encara a sua passagem pelo Mackenzie e o que que isso, né, contribuiu para você como profissional hoje, assim? Eu acho que uma coisa que me marcou muito, e no começo eu não enxergava tanto valor, mas depois eu enxerguei muito, é a questão de como o Mackenzie trata a questão conceitual do projeto, mais do que a parte de concepção do projeto. Eu aprendi muito a pensar design de uma forma que eu não esperava nesse sentido. É óbvio que a gente entra muito cru na faculdade, a gente quer ali aprender, acha que vai aprender a desenhar, né? Pelo menos era a percepção leve que eu tinha, acha que vai aprender a dominar os programas. E aí, quando eu entendi que o mais importante é a gente, que é algo que a gente não faz só em design, isso é importante lembrar, né? Essa questão conceitual de você defender uma ideia, de você conseguir colocar valor ali, é, se embasando de referências e de conceitos, isso eu acho que foi o principal, porque basicamente é a forma que eu penso hoje em dia. Então, para tudo, para tudo. Se eu vou fazer uma compra no mercado, até mesmo fazer um projeto. Designer ele tem que ser essa pessoa que organiza as coisas, independente se ele é organizado ou não. Eu acho que isso me ajudou muito nessa seriedade de tratar a concepção de projeto e mostrar como o designer pode participar de diversas atividades sem, de fato, ser aquilo que a gente acha até um pouco conceitualizado ali, né? Que é só a parte de criação. Muito legal, Ricardo. Você fez a alegria agora de muitos professores do curso com Não essa foi sua combinado, hein? resposta, hein? Mas foi muito legal essa resposta aí, bacana. Eu acho que a gente já tomou seu tempo. Dá para a gente fazer muitas outras webinars com você, Ricardo, porque a gente tem muita coisa para falar. Essa é a primeira aí de muitas. A gente agradece muito a sua participação. Eu acho que, com certeza, no passar desse ano aqui, vamos te procurar de novo por outros motivos e trocar ideias, mas, de antemão, aqui agradecer a tua participação, teu tempo, né? A professora Nara agradece, e eu aqui representando todos os professores, a gente fica muito feliz de ver, assim,
um aluno na posição que você está, atuando com tanta alegria, com tanta energia, né? Como você mesmo falou, criativa. E acho que é isso. Agradecer tua participação aí do nosso webinar Pro Design. Ricardo, obrigado Obrigado. Prazer. e até mais. Valeu!